Elara, uma astrofísica brilhante e reclusa, vivia à sombra de uma promessa e de um mistério. Seus dias e noites eram consumidos pela pergunta que ecoava em sua alma e nas anotações empoeiradas de seu pai. O que existe além do universo? Essa busca incessante não era apenas uma curiosidade científica, era um legado, um juramento silencioso feito ao homem que a ensinou a olhar para as estrelas e que desapareceu nelas. Seu pai, também um cientista visionário, sumiu sem deixar rastros, deixando para Elara apenas cadernos cheios de equações complexas e símbolos crípticos, sussurros de uma verdade que ele parecia ter vislumbrado. Trabalhando no observatório de ponta, um templo moderno da ciência, Elara era reverenciada por sua inteligência, mas também vista com uma certa estranheza. Seus colegas admiravam sua capacidade de decifrar os segredos do cosmos, mas cochichavam sobre sua obsessão, sua reclusão. Havia uma pressão velada, quase sufocante, para que ela se dedicasse a pesquisas convencionais, aquelas que garantiam financiamento e prestígio. No entanto, enquanto o mundo esperava por mais uma tese sobre buracos negros ou galáxias distantes, Elara passava suas noites mergulhada em padrões anômalos de radiação cósmica, buscando a agulha no palheiro que seu pai parecia ter encontrado anos antes. Seu único porto seguro era o Dr. Kyle, um homem de cabelos grisalhos e olhos cansados, que fora colega e amigo íntimo de seu pai. Kyle era agora seu mentor, uma figura paterna que a apoiava, mas que carregava a preocupação de vê-la trilhar o mesmo caminho de isolamento e, talvez, autodestruição do homem que tanto amava. Ele temia que a busca de Elara a levasse a um precipício. Em contraste, o Dr. Silas, um colega ambicioso e sedento por reconhecimento, via em Elara não uma aliada, mas um obstáculo. Silas era um predador intelectual, sempre à espreita, buscando uma oportunidade para desacreditar Elara e, se possível, roubar os dados que ela cuidadosamente coletava, transformando-os em sua própria glória. A noite em que tudo mudou começou como muitas outras. Elara, com os olhos fixos nos monitores, detectou um sinal. Não era ruído cósmico aleatório nem pulsação de um quasar. Era um sinal de rádio artificial, emitido de uma anomalia cósmica tão distante que a própria ideia de algo artificial ali era considerada impossível pela comunidade científica. Seu coração disparou. As anotações de seu pai, aquelas páginas rabiscadas que pareciam delírios para outros, previam isso. Uma sensação arrepiante de validação e terror a invadiu. Elara hesitou. Divulgar a descoberta significaria enfrentar um ceticismo brutal, a ridicularização de uma ciência que não estava pronta para tamanha verdade. Mas a necessidade de provar a si mesma, de honrar o legado de seu pai, era um fogo que ardia em seu peito, mais forte que qualquer medo. Enquanto ela ponderava seus próximos passos, Silas, com sua percepção aguçada para o poder e a intriga, já havia notado a mudança no comportamento de Elara. Ele começou a manipular informações, a sussurrar dúvidas sobre sua sanidade e a questionar a validade de suas pesquisas. A traição iminente pairava no ar como uma névoa fria. Com as mãos trêmulas, Elara decifrou uma parte crucial das anotações de seu pai. O sinal é a chave. Procure o guardião no ponto de convergência. Ele aponta para o além. O ponto de convergência era um local específico no espaço, exatamente de onde o sinal viera. A palavra guardião ressoava em sua mente. No entanto, enquanto a euforia da descoberta a envolvia, um alerta silencioso piscou em seu console. Uma falha de segurança. Alguém havia acessado seus dados. A verdade estava mais perto do que nunca, mas o perigo também. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo.
A confirmação da origem artificial do sinal cósmico veio, mas com ela um turbilhão de descrença e hostilidade. Elara apresentou suas descobertas com a precisão de uma cirurgiã, exibindo gráficos, espectros e análises que, para qualquer mente aberta, seriam irrefutáveis. Contudo, a comunidade científica, presa em seus dogmas e convenções, reagiu com ceticismo. O Dr. Silas, aproveitando-se da atmosfera de dúvida, emergiu como o arauto da razão. Com um sorriso dissimulado e uma voz carregada de autoridade, ele apresentou uma teoria alternativa, habilmente construída com dados roubados do próprio trabalho de Elara, mas distorcidos para sugerir uma falha instrumental ou uma interpretação equivocada. A manobra de Silas foi um golpe mestre na reputação de Elara, lançando-a sob uma investigação que ameaçava não apenas sua carreira, mas sua sanidade. A angústia de Elara era palpável, seu espírito, antes inabalável, agora vacilava. Foi nesse momento de vulnerabilidade que o Dr. Kyle se aproximou. Seus olhos, antes carregados de preocupação, agora revelavam uma tristeza profunda e um arrependimento latente. Ele revelou a Elara que seu pai também havia sido desacreditado, que suas teorias finais, que agora pareciam proféticas, foram ridicularizadas e que ele próprio, Kael, havia duvidado daquelas últimas palavras de seu amigo. A culpa pesava em seu peito. Como um gesto de reparação, Kael entregou a Elara um diário de capa de couro envelhecido, escondido por anos em meio a velhas anotações. Seu pai queria que você tivesse isso, mas só quando estivesse pronta, sussurrou ele, a voz embargada. O diário continha informações ainda mais perturbadoras do que as anotações crípticas. Ao folhear as páginas amareladas, Elara descobriu que o desaparecimento de seu pai não fora acidental. Ele não havia sumido, fora silenciado. Uma organização secreta, autodenominada os Guardiões da Verdade, era a responsável. Eles acreditavam que a humanidade não estava pronta para a verdade sobre o que existia além do universo, temendo o caos e o desespero que tal revelação poderia causar. Cada linha do diário era um soco no estômago de Elara, revelando uma conspiração que ia muito além de seu entendimento. Ela confrontou sua mãe, que até então sempre fora evasiva sobre o pai. Com lágrimas nos olhos e a voz trêmula, a mãe de Elara confessou. Ela também sabia. Havia sido ameaçada, coagida a manter o segredo, a viver sob a sombra do medo para proteger a filha. A verdade era um fardo pesado, e Elara sentiu o peso daquele sacrifício familiar. A raiva e a determinação se misturaram no coração de Elara. Ela confrontou Silas em seu laboratório, as páginas do diário de seu pai em uma mão, a evidência de sua traição na outra. Silas, sem se intimidar, revelou sua aliança com a organização. Ele não estava apenas roubando seus dados, estava agindo sob ordens. Agentes da organização, que se materializaram do nada, tentaram confiscar o diário e o restante da pesquisa de Elara. Uma perseguição frenética se iniciou pelos corredores labirínticos do observatório. Elara, usando sua inteligência e conhecimento da estrutura, despistou os agentes correndo contra o tempo e contra a traição. No auge do caos, o Dr. Kael reapareceu. Seus olhos encontraram os de Elara, uma mistura de dor e redenção. Ele se sentia culpado por não ter acreditado no pai de Elara, por ter ignorado seus avisos. Agora, ele tinha uma chance de corrigir seu erro. Em um ato de sacrifício desesperado, Kael se lançou contra os agentes, criando uma distração crucial que permitiu a Elara escapar com os dados e o diário. Antes de ser subjugado, ele gritou para ela, sua voz ecoando nos corredores. A verdade é mais complexa do que qualquer um de nós pode imaginar, Elara. Vá, salve-se. Elara fugiu, o som de Kael sendo dominado reverberando em seus ouvidos. Sozinha e em fuga, ela encontrou refúgio em um esconderijo improvisado.
Com as mãos trêmulas, abriu o diário de seu pai uma última vez. A última parte, antes ininteligível, agora se revelava. Não havia uma chave física para além do universo, mas sim um padrão, uma combinação de ciência e intuição. E o guardião não era uma pessoa, nem uma organização. Era uma entidade, uma inteligência artificial antiga, esperando para ser ativada. O universo estava prestes a se abrir de formas que Elara mal podia conceber. Elara, com o diário e os dados em segurança, ativou a chave. Não era um objeto, mas um padrão de energia complexo. Uma sinfonia de frequências e cálculos que seu pai havia desvendado parcialmente. Ela combinou as anotações crípticas com sua própria compreensão avançada da astrofísica, usando sua intuição aguçada para preencher as lacunas. A convergência de ciência e percepção mística era a essência da chave. Conforme os últimos cálculos se alinhavam, o espaço à sua frente começou a ondular, não como água, mas como um tecido cósmico que se desfazia. Lentamente, uma entidade holográfica se materializou diante dela. Era o Guardião, uma inteligência artificial ancestral, criada por uma civilização extinta há éons para proteger e preservar o conhecimento do universo. Sua forma era fluida, composta de luz e informação, e sua voz, que ressoava diretamente na mente de Elara, era um coro de 1000 estrelas. A entidade ofereceu a Elara a oportunidade de ver além do universo, de compreender a verdadeira natureza da existência. Contudo, veio acompanhada de um aviso solene. O conhecimento que seria revelado era vasto e profundo, tão além da compreensão humana que poderia causar desespero, caos e a ruína da própria civilização. O Guardião explicou que a humanidade, em sua infância cósmica, poderia não estar pronta para o peso de tal verdade. Elara se viu diante de um dilema moral avassalador. Ela deveria revelar essa verdade ao mundo, arriscando a sanidade coletiva, ou protegê-lo dela, mantendo o véu da ignorância, assim como a organização secreta e a própria entidade haviam feito por milênios. A escolha pesava sobre ela com a força de um buraco negro. As palavras de seu pai em seu diário, a lembrança do sacrifício de Kael e o amor incondicional que a impulsionava na busca pela verdade ecoavam em sua alma. Elara, não mais a reclusa astrofísica, mas uma mulher transformada pela dor e pela descoberta, tomou sua decisão. A humanidade, ela argumentou com o Guardião, merecia a chance de escolher seu próprio destino. A verdade, por mais dura ou incompreensível que fosse, era o caminho para o verdadeiro crescimento, para a evolução. Esconder o universo de si mesmos era negar-lhes a própria essência de sua curiosidade. A entidade, após um instante que pareceu uma eternidade cósmica, aceitou sua lógica. Havia uma beleza na fé inabalável de Elara na sua espécie. Com um aceno imperceptível da entidade, Elara ativou a chave. O tecido do espaço-tempo se rasgou. Não foi uma explosão, mas uma abertura silenciosa e majestosa. Uma fenda dimensional se escancarou, revelando paisagens cósmicas que desafiavam toda a física conhecida. Nebulosas pulsantes com cores que não existiam no espectro visível, planetas feitos de luz sólida, seres de energia pura que dançavam em uma rede de consciência que conectava tudo. Era uma visão avassaladora, sublime e aterrorizante ao mesmo tempo. O universo, Elara percebeu, não era apenas um vasto vazio, mas um organismo vivo, pulsante, interconectado, onde cada partícula continha a memória de todas as outras. Sua mente se expandiu para abarcar o inimaginável, e ela sentiu a conexão com cada estrela, cada galáxia, cada pensamento de vida que já existiu. A fenda se fechou tão silenciosamente quanto se abriu, deixando Elara de volta à realidade, mas para sempre alterada.
Ela não revelou tudo imediatamente. A humanidade precisava de tempo, de preparação. Elara começou a compartilhar fragmentos da verdade de forma gradual, introduzindo conceitos que expandiam a mente, preparando o terreno para o que estava por vir. Ela se tornou uma ponte entre o conhecido e o desconhecido, dedicando sua vida a essa nova fronteira. A memória de seu pai e de Kyle era honrada não com vingança, mas com a busca incansável pelo conhecimento e a fé inabalável na capacidade da humanidade de evoluir. O universo não era mais um mistério a ser desvendado, mas uma promessa infinita de descobertas e um convite para o verdadeiro amadurecimento cósmico da humanidade. Elara agora liderava o caminho, Ava-U,